Relato de sobrevivente, diário de 4 de agosto, dia 4 Natal, RN, 5h12 da manhã. Acordei com o barulho do mar batendo lá embaixo, em Ponta Negra. O som das ondas parecia um murmúrio rouco, como se o próprio oceano estivesse cansado. Tião estava deitado do meu lado, a cabeça apoiada na minha perna, os olhos abertos, alerta. Lídia dormia encolhida no canto, o livro de estrelas abraçado contra o peito. A lanterna morreu de vez na madrugada. Agora, só a luz cinzenta do amanhecer entrava pela janela quebrada. Tô escrevendo isso num caderno que achei na cômoda, com um toco de lápis que mal risca. Cada palavra parece um esforço, como se o mundo estivesse me dizendo para desistir. Mas não vou. Não enquanto Tião e Lídia estiverem comigo. Hoje decidimos tentar chegar ao FRN. O rumor do exército ainda martela na minha cabeça. Pode ser uma chance, ou pode ser nada. Mas ficar parado é pior. Dividimos o resto do feijão frio, comemos com os dedos, lambendo a lata como se fosse um banquete. Tião ganhou um pedaço de pão duro que Lídia encontrou no fundo da mochila. Ele abanou o rabo, mas não tanto quanto antes. Acho que ele está sentindo o peso disso tudo. Saímos da casa por uma escada dos fundos, descendo para o quintal. O nevoeiro estava denso, engolindo as ruas. O cheiro de sal misturado com algo podre, carne talvez, ardia no nariz. Amarramos a corda de varal na coleira improvisada do Tião. Ele caminhava na frente, o focinho rente ao chão, como se soubesse que a gente dependia dele. Seguimos pela Roberto Freire, colados nos muros, desviando de carros abandonados e latas amassadas. A avenida estava quieta demais. Só o barulho dos nossos tênis no asfalto molhado e o ronco baixo do Tião. Lídia segurava o cano de ferro com as 2 mãos, os olhos varrendo cada esquina. Ela sussurrou: "Pedro, se a gente não achar nada na UEL, você acha que Caicó vale mesmo a pena?" "Não sei", respondi sincero. "Mas se é onde você quer ir, a gente tenta." Ela deu um meio sorriso, mas não disse nada. Só apertou o passo. Quando chegamos perto do shopping Midway, ouvimos um som que fez meu sangue gelar. Um grito. Não de infectado, mas humano. Um choro abafado vindo de uma viela. Tião parou, os pelos do pescoço eriçados. Olhei para Lídia e ela fez que sim com a cabeça. A gente não podia ignorar. Entramos na viela, o facão na minha mão tremendo um pouco. No fundo, encolhida contra um portão enferrujado, estava uma mulher. Cabelo grisalho, roupas rasgadas, um corte feio no braço sangrando. Ela segurava um rádio quebrado, apertando ele contra o peito como se fosse salvar a vida dela. "Não se aproximem", ela gritou, a voz rouca. Eles estão vindo." Quem? Mas já sabia a resposta. Antes que ela pudesse falar, o som veio. Passos arrastados, muitos, vindo da esquina. Tião rosnou e Lídia me puxou pelo braço. A mulher tentou se levantar, mas caiu, gemendo. Não pensei 2 vezes. Corri até ela, passei o braço dela por cima do meu ombro e a puxei. Lídia segurou a outra mão e Tião latiu, correndo na frente, como se mostrasse o caminho. Corremos até uma farmácia abandonada, a vitrine estilhaçada. Entramos e empurramos uma prateleira contra a porta. Os gemidos dos infectados ecoavam lá fora, cada vez mais perto. A mulher desabou no chão, ofegante, o rosto pálido. "Meu nome é Clara", ela disse, entre tosses. Eu trabalhava no hospital, antes de tudo começar. "No Central?", perguntei, lembrando do rádio no primeiro dia. Ela fez que sim, os olhos cheios de lágrimas. Contou que era técnica de enfermagem, que viu o vírus começar nos pacientes da UTI. Eles acordavam diferentes, como se a alma tivesse ido embora. Disse que o exército tentou isolar o hospital, mas foi tarde demais. Que ouviu falar de um grupo na UFRN, mas não sabia se era verdade. Antes que pudesse contar mais, um estrondo veio da porta. Os infectados estavam batendo, as mãos esqueléticas aparecendo pelos vidros quebrados. "A gente precisa sair", sussurrou Lídia, o cano de ferro apontado para a porta. Clara apontou para uma escada nos fundos. Subimos, carregando ela comigo. Tião subiu primeiro, latindo baixo, como se dissesse rápido. No segundo andar, achamos uma sala de estoque cheia de caixas. Trancamos a porta com uma cadeira e esperamos, ouvindo os gemidos lá embaixo. Clara estava ficando fraca, o corte no braço infeccionando. Lídia achou um kit de primeiros socorros e limpou o ferimento com álcool. Clara gemeu, mas agradeceu com os olhos. Enquanto Lídia cuidava dela, revirei as caixas. Encontrei 2 garrafas de água, 3 pacotes de biscoito de água e sal e um frasco de analgésicos. Era pouco, mas era alguma coisa. Clara pegou o rádio quebrado e tentou ligar. Nada, só estática. Mas ela sussurrou algo que não saiu da minha cabeça. Eles disseram no rádio que o vírus não é só infecção. É algo mais, algo que muda a gente por dentro. Como assim?
Perguntei, sentindo um frio na espinha. Ela não respondeu. Só fechou os olhos, exausta. Agora tá anoitecendo. Estamos aqui na sala de estoque com a porta trancada. Tião tá deitado perto da Clara, como se quisesse protegê-la. Lídia tá escrevendo no mapa dela, marcando a farmácia como perigosa. Eu fico olhando para as caixas, pro facão, pro caderno onde escrevo isso. Amanhã vamos tentar chegar na UFRN. Clara disse que o campus tem um laboratório, onde talvez tenha respostas. Ou talvez só mais infectados. Não sei. Mas enquanto Tião abanar o rabo, enquanto Lídia rir daquele jeito rouco, enquanto Clara respirar, a gente segue. Se eu não voltar para escrever, que alguém ache isso. Que saiba que no quarto dia éramos 3 pessoas e um cachorro, lutando para lembrar quem a gente era. Fim do dia 4. Relato de sobrevivente, diário de 5 de agosto, dia 5 Natal, RN, 4h47 da manhã. A escuridão da sala de estoque parecia viva, engolindo o pouco de luz que entrava pelas frestas da janela. O silêncio era pior que os gemidos dos infectados. Tião estava inquieto, andando em círculos, o focinho cheirando o ar. Clara estava pior, febril, o braço inchado onde o corte sangrava ontem. Lídia passou a noite acordada, vigiando a porta, o cano de ferro nunca saindo da mão dela. Eu mal dormi, o caderno aberto no colo, o lápis tremendo enquanto escrevo. Comemos metade de um pacote de biscoito e dividimos uma garrafa d'água. Clara recusou a comida, só tomou um gole, os olhos fundos encarando o nada. Eles estão mais lentos de manhã, ela murmurou, a voz fraca. Se vamos para o UFRN, é agora. Confiei nela. Era enfermeira, afinal. Sabia mais do que a gente sobre o que estava lá fora. Saímos antes do amanhecer, o nevoeiro ainda grosso, o ar frio cortando a pele. Tião puxava a corda, o rabo baixo, mas firme. Carreguei Clara nos ombros, o peso dela leve demais, como se a vida estivesse escapando. Lídia ia na frente, o mapa amassado na mão, marcando o caminho com um lápis que roubou da farmácia. A Roberto Freire estava deserta, mas o silêncio parecia um aviso. Cada sombra nos postes, cada carro virado parecia esconder algo. Chegamos ao campus da UFRN por uma entrada lateral, perto do setor de ciências biológicas. O portão estava entreaberto, a corrente quebrada no chão. O lugar parecia um cemitério de concreto, com prédios escuros e janelas estilhaçadas. Clara apontou para um edifício baixo, com uma placa meio apagada, Laboratório de Bioquímica. Disse que ali talvez tivesse respostas. Ou remédios. Ou os dois. Entramos, os passos ecoando no corredor vazio. O cheiro de produtos químicos queimava o nariz, misturado com algo sangue, talvez. Achamos uma sala trancada, com uma porta reforçada. Lídia forçou com o cano e eu empurrei até ceder. Dentro, mesas cobertas de papéis, frascos quebrados e um computador velho ainda ligado, piscando uma tela azul. Clara desabou numa cadeira, ofegante, enquanto eu revirei os papéis. Encontrei um relatório amassado, com carimbos do hospital. Palavras como mutação neural e transmissão cognitiva saltavam do texto. Não entendi tudo, mas uma frase ficou na minha cabeça. O vírus não mata, ele reescreve. Antes que eu pudesse mostrar para Lídia, Tião rosnou, os pelos eriçados. Um barulho veio do corredor. Não passos arrastados, mas rápidos, precisos, humanos. Ou algo que já foi humano. Lídia trancou a porta, mas a madeira rangeu com o primeiro impacto. Clara, mesmo fraca, pegou um frasco de vidro e quebrou a ponta, fazendo uma arma improvisada. Eles não são mais gente, ela disse, os olhos arregalados. O vírus, ele faz eles lembrarem. Não tive tempo de perguntar o que isso queria dizer. A porta cedeu e 3 figuras entraram. Não eram como os infectados de antes. Esses se moviam com propósito, os olhos fixos em nós, como se soubessem quem éramos. Um deles, um homem com o uniforme rasgado do exército, segurava uma faca. Tião avançou, mordendo o braço dele, mas o homem nem gritou, só virou a cabeça, como se sentisse nada. Lídia acertou o cano na cabeça de outro, um som seco ecoando na sala. Eu peguei o facão e golpeei o terceiro, uma mulher com cabelo preso num coque desfeito. Ela caiu, mas não antes de agarrar meu braço, as unhas rasgando minha pele. Clara jogou o frasco quebrado no militar, que cambaleou. Corremos para os fundos, achando uma saída de emergência. Tião latiu, nos guiando por um corredor estreito até uma escada que levava ao telhado. No telhado, o céu estava laranja, o sol nascendo. O campus parecia um labirinto abaixo de nós, com vultos se movendo entre os prédios. Clara estava quase desmaiando, o braço agora roxo, o veneno do corte se espalhando. Lídia amarrou um pano no meu braço, onde a infectada me arranhou. Você tá bem? Ela perguntou, a voz tremendo.
Menti que sim. Sentamos atrás de uma chaminé, escondidos. Clara, ofegante, pegou minha mão. O vírus, ele não só infecta, ele guarda memórias, faz eles imitarem quem eram. Por isso são diferentes agora. Ela tossiu, o sangue manchando os lábios. Se eu virar, não me deixem lembrar. Lídia abraçou o mapa contra o peito, os olhos marejados. Tião deitou do meu lado, o focinho encostado na minha perna. O arranhão no meu braço ardia, mas não falei nada. Não podia. Não agora. O sol tá subindo. Os vultos lá embaixo pararam de se mexer, como se esperassem algo. Acho que sabem que estamos aqui. Talvez Clara esteja certa. Talvez eles lembrem. Se não escrever amanhã é porque não deu. Mas por hoje, somos 3 pessoas e um cachorro escondidos num telhado, lutando para não esquecer quem somos. Fim do dia 5.